Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical. Seja muito bem-vindo à minha aula aqui no canal, que a gente trata sobre carreira musical, principalmente nesse período de era digital. E é justamente por falar em era digital que eu quero te esclarecer um ponto que muitos cantores ainda não conseguiram entender, que é o Content ID. O que é isso? É o software ou sistema do YouTube justamente para capturar quando você grava uma música que você não tem autorização. E aí como é que fica? Pois é, são milhões e milhões de músicas, não sei, milhares, milhões de músicas lançadas todos os dias. Muitos cantores fazem covers, mas essas músicas geralmente têm um dono, alguém compôs. E no Brasil nós temos o ECAD para poder cobrar o direito autoral, para garantir o recebimento dos compositores e os direitos conexos para garantir o recebimento intérprete, produtor fonográfico, a banda que tocou, quem são as pessoas envolvidas na música que devem receber, o arranjador, por exemplo. Então, para isso, o YouTube tem um sistema, tem um método chamado Content ID, que é justamente esse método que faz com que aquela música seja capturada, ou seja, o ECAD passa a ter a informação de quem é o dono da música e como esse dono da música vai poder receber. Sobre isso eu quero conversar melhor contigo nessa aula, eu vou te esclarecer direitinho, ponto a ponto, mas deixa eu já te falar uma coisa, dá o like. Tá? É uma forma de eu saber que você está realmente gostando da aula, está gostando das informações, é quando você dá o like. Se você não estiver gostando, dá o seu dislike, não tem problema, mas eu prefiro que você dê o like, seja mais legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, todas as terças e quintas-feiras tem aula nova aqui no canal, e aí quando você ativa o sininho, você recebe a aula, vê o conteúdo, se alimenta e cresce, lógico, você vai colocar em prática e aí você vai crescer na sua carreira com conhecimento. Então vamos conversar sobre esse Content ID. O que acontece? O Content ID é aquele softwarezinho que, por exemplo, você vai subir um cover, e esse cover, ele não tem autorização. E aí quando você vai ver lá no YouTube Studio, vai aparecer dentro do YouTube Studio assim, uma informação, uma notificação de direito autoral. Quando essa notificação chega para você e você, por exemplo, não quero pagar o direito para essas pessoas, para os donos da música, vamos lá, então você tira do ar. Ou então você quer pagar o direito para o dono da música, não tem problema, eu prefiro manter o cover aqui porque vai trazer público para mim, legal, então você deixa quieto e vai ficar recebendo. Aí você talvez me diga assim, mas Rafael, eu nunca recebi isso, nunca chegou a notificação para mim, como que faz para eu ver se chegou a notificação ou não? Só acontece quando o seu canal é monetizado. Por exemplo, se o seu canal já chegou em 1.000 inscritos, mais 4.000 horas de visualização, então seu canal começa a ser monetizado, que é quando os seus vídeos, antes dos seus vídeos aparecerem, passam as propagandas, aquelas que a gente pode pular depois de 6 segundos. Se o seu canal ainda não é monetizado, ou seja, você não alcançou o pico ali, a meta, né, o mínimo, não é o pico, é o piso. Se você não chegou ainda no piso, que é de 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização, então não vai monetizar ainda, as publicidades não vão chegar, logo não vai ser contabilizado o direito autoral para essa música. Mas aí você já tem que ficar atento, porque no momento exato que o seu canal começar a monetizar, ou seja, você cresceu, superou esse número, aí você começa a monetizar. Então o YouTube vai fazer um retroativo de tudo. Porque tudo que está ali, ele tem o controle, está ali guardadinho, armazenado, no momento que as publicidades chegarem, ele vai começar a contabilizar. E aí o que você tem que se preocupar? Como que você tem que pensar? Não é só pegar um cover e lançar por lançar. Se preocupe com a música que você vai fazer. Certo dia, um cantor me chamou e falou assim, Rafael, me explica uma coisa. Eu quero fazer uma live. E essa live eu vou cantar várias músicas, várias canções, e eu reparei que tem cantores muito grandes de gravadoras que cantam canções de outras gravadoras. Como que isso funciona? Eles cantam aleatoriamente, não recebem nada, como que fica essa situação? Então, nesse caso, o que esses cantores fazem? A própria gravadora entra em contato, ela pega um banco de canções ali que serão cantadas, já fica muito bem organizado, não é nada aleatório, a banda se prepara antes.
Então ela vai pegar essa relação, vai ver quais são as canções que não pertencem a essa mesma gravadora e pega uma autorização com a gravadora dos outros cantores. Se é cantor de distribuidora, por exemplo, pode negociar diretamente com o próprio cantor ou com a distribuidora que distribuiu aquela música. Se a música está editada, ele pode negociar com a editora que está cuidando dessa parte de cuidar do direito autoral da música. Enfim, eles fazem essa negociação antes de chegar no ponto de subir a música ou de fazer a live de cantar aquelas canções. Então eu expliquei para esse cantor o seguinte: olha, o que você vai fazer? Se você quer cantar músicas de outros cantores, legal. Seu canal é monetizado? Não, não é ainda. Beleza. Então você vai cantar de todos esses outros cantores, não vai correr tanto risco do YouTube derrubar, porque seu canal, afinal de contas, não é monetizado ainda, mas corre o risco sim desses cantores irem lá e reivindicarem. Por que eles vão reivindicar? Porque é um canal que não está sendo monetizado, ou seja, a música deles, eles não vão ganhar nada por isso. Então corre esse sério risco. Então o que você tem que fazer? Pede autorização ou para a gravadora, ou para a distribuidora, ou para a editora que está responsável por essa música. Agora, esse cantor me falou assim: olha, tem algumas pessoas da minha igreja que compõem, a música é muito linda e eu quero pegar essa música e eu quero cantar essa música na minha live. Posso? Como que fica? Já de cara, chama esse cantor, chama essa pessoa e fala assim: olha, me dá uma autorização por escrito, reconhecida em cartório, ou então envia por e-mail para mim essa autorização, beleza? Falando que é para live tal, do dia tal a dia tal. E coloca ali também na autorização o número do ECAD, que é o número da obra, ou seja, da composição. Se já tiver um fonograma, coloca também o número do fonograma. Porque lá na frente, caso esse dono da música, ele vai reivindicar ou ele vai chamar sua atenção, porque seu canal cresceu e tal, vai chamar sua atenção, você tem um documento comprovando. Porque o YouTube, quando ele recebe uma notificação, hoje em dia ele tem deixado, eu estou gravando em 2020, então o YouTube te dá a oportunidade para que você apresente a documentação para falar: eu tenho autorização. Mas se você não tem, se você fez de boca, não adianta. E não tem jeito você depois chegar e falar assim: não, mas o cantor me garantiu. O cantor me garantiu. Como assim garantiu? Cadê o documento? Manda o documento. Tudo funciona com documento. O Content ID é um sistema. Ele não é amigo de ninguém, ele não é bonzinho com ninguém, ele é um sistema operacional e ele vai operacionalizar justamente para poder fazer essa captação, repartir os direitos. É um direito de distribuição, é de uma distribuidora, então ele vai repartir para a distribuidora. É um direito de participação ali para uma editora, porque é composição, então ele vai para a editora. É para o intérprete direto, vai para o intérprete, então ele vai fazer essa distribuição. Fazendo essa distribuição, ótimo, tem um documento. Agora eu vou citar um exemplo de algo trágico que aconteceu com um cantor brasileiro do meio cristão. Esse cantor brasileiro do meio cristão, ele investiu uma grana preta para poder fazer, fazer a produção da música dele. Fez um clipe, foi show, o clipe estava lindo. Eu vi o clipe, achei muito bonito. Uma pessoa foi lá e pam, deu uma notificação: essa música também me pertence e eu não estou recebendo por isso e tal, alegou, fez as alegações e tudo. O YouTube reteve a música ali até o cantor provar que a música realmente pertencia a ele. Quando o cantor foi mandar uma notificaçãozinha, ele precisava apresentar documentos. Não existia documento algum. Aquela pessoa que pegou e fez a notificação ali no YouTube, ela teve uma participação de arranjo, ou seja, no processo de arranjar, de fazer os arranjos da música. Ele teve essa participação e ele não entrou dentro do cadastro de fonograma. O cantor não fez esse processo de registrar o fonograma antes de subir o clipe. Então aquela pessoa se sentiu injustiçada porque, afinal de contas, eu trabalhei também nessa música, né? Foi uma parte do arranjo, mas pelo menos eu fiz alguma coisa, eu tinha que receber por isso.
e aí não tinha documento nenhum, não tinha nada que comprovasse, ou seja, perdeu completamente o clipe e correu o risco de perder o canal porque não tinha documento legal que embasasse que ele realmente era o dono da música. Não tinha como provar, por exemplo, se aquele cara era ou não arranjador. Ficou aquela coisa de é ou não é. Cadê o documento? Não tem como provar. E aí aquela pessoa que entrou com uma notificação, ele mostrou e-mails, ele mandou os e-mails, ele mandou print de e-mail que eles trocaram, falando, conversando sobre os arranjos e tal, enquanto o outro não tinha registro nenhum. Então, o que eu faço, Rafael, numa situação como essa? O ideal é, antes de você subir a sua música, antes de você fazer todo esse processo, você tem que registrar ali, ó, você registra no ECAD, tá? A sua composição, pega ali o registro da obra, faz o fonograma, tira o ISRC, na hora de subir a sua música, escolha ou uma plataforma, ou uma distribuidora, ou uma distribuidora ou uma gravadora, para você pegar a sua música e subir ela, tanto para o YouTube quanto para as plataformas digitais. Tá? Então, quando você subir ela, lembra de colocar o ISRC, que é o registro da música, porque ali está registrado. Então, caso alguém venha reivindicar, você tem a documentação do ECAD comprovando que você realmente fez todos os registros corretos e aquelas pessoas estão ali, ó, prontinhas para poder receber na hora que o ECAD captar. Então você se resguarda antes, para depois não sair desesperado e agora o que eu faço, como é que eu vou fazer? Então tudo tem que ser documentado. Se você vai subir um clipe, documente ele. Porque esse software do YouTube, ele é excelente, ele é excepcional, é muito bom. Então ele vai captar mesmo. E ele te dá a opção, ele dá a opção para a pessoa, tanto as gravadoras quanto as editoras e as distribuidoras, elas já conseguem fazer uma captura. Assim que sobe uma música para um canal monetizado, ela já captura, já chega a notificação, a reivindicação é automático. Mas tem alguns cantores que fazem isso de forma manual. Então eles vão fazer a notificação ali pro YouTube, o YouTube vai te notificar e vai aguardar que você vai dar um prazo para que você explique o motivo e mostre a documentação. Se você não tem a documentação, você perde. Já vi pessoas perderem, por exemplo, vídeos de cover com mais de 7 milhões de visualização, porque não tinha autorização dos detentores daquela música para poder fazer o cover. E aí a pessoa simplesmente negligenciou o fato de que não tinha documentação, não buscou o documento para fazer o cover. Tinha um canal muito grande, tem na verdade, um canal muito grande, foi lá, fez o cover e foi notificado, não se prontificou a entregar a documentação porque de fato não tinha nem autorização para fazer isso. E moral da história, perdeu o clipe, ou perdeu o cover, perdeu o vídeo. E estava realmente a coisa mais linda, foi algo assim muito bonito, não chegou em 7 milhões em vão, chegou porque realmente estava algo maravilhoso e crescer muito. Então observa, o fato de você não se preocupar com uma documentação, uma coisa tão simples como documentação, você antecipar qualquer remediar antes de que a doença chegue, né? Você se organizar e se precaver. O fato da pessoa não se cuidar, não se precaver, gerou um sério risco. Essa pessoa perdeu um vídeo e poderia, porventura, até chegar a perder o canal inteiro. Tudo isso por falta de cuidado. Então, eu já quero deixar uma coisa bem clara para você. Aqui embaixo tem o link da comunidade Carreira Musical. Todos os meus vídeos eu sempre falo, cai dentro da comunidade Carreira Musical, porque lá dentro você não fica em vão, não fica aleatório. Tem informação, tem conteúdo, tem relevância, tem capacitação o tempo todo sobre todos esses assuntos. O que é importante você fazer? Caiu dentro da comunidade Carreira Musical, você vai fazer a sua filiação no ECAD, caso não faça parte ainda do ECAD. Se você já faz parte do ECAD, organizar toda a documentação para você estar com tudo certinho antes de subir qualquer vídeo, qualquer clipe para o YouTube. Aí lá dentro da comunidade Carreira Musical, eu vou te explicar como você faz para você lidar bem com esse período de era digital. Plataformas digitais que trabalham com Content ID, o próprio YouTube, as redes sociais que estão fazendo toda uma parte de captura. Então lá você vai ter todo o conhecimento, toda a capacitação a respeito desses assuntos.
Mas eu deixo bem claro para você, se você não fizer parte do ECAD, se você não se preocupar com a documentação, se você não fizer tudo com muito cuidado, com muito zelo, é muito perigoso. Você coloca toda a sua estrutura em risco. E aí você me diz assim, mas Rafael, como que eu vou fazer para conseguir fazer um cover e esse cover não ser derrubado, não ser prejudicado e eu não tenho acesso a esse cantor? Pensa bem, vale a pena fazer todo cover de todos os cantores que estão aparecendo hoje? Um cantor foi lá, cantou, começa a analisar, vale a pena? Se você acha assim, não, esse aqui realmente vale a pena, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o meu chamado, tem a ver com a minha carreira, eu acredito que é interessante. Tenta antes entrar em contato com a gravadora, distribuidora ou com o próprio artista e pede autorização. Não conseguiu, mas seu canal já é monetizado, não conseguiu, toma cuidado, tá? Agora, se o seu canal ainda está crescente, ainda está num processo, fica de olho, porque vai chegar uma notificação para você assim que você crescer, assim que notificar. E quando chegar essa notificação, provavelmente é porque você não vai receber os valores percentuais pela execução daquela música ou daquele clipe dentro do seu canal. Aí você para pensar, vale a pena gastar tempo, gastar dinheiro, gastar estrutura para poder fazer um cover e de repente esse cover não gerar nenhuma receita para você? É importante você analisar. Analisa todos esses pontos. Se mesmo assim você falar, olha, vale a pena eu fazer esse cover, vai trazer um público legal para mim, muitas visualizações, vai fazer o meu canal crescer. Tá bom, mas fica sempre de olho na notificação. Vai chegar o momento que o seu canal vai ser notificado. Aí você me diz assim, como que vai chegar essa notificação? Como que eu sei que essa notificação chegou? São duas formas de chegar a notificação para você. Primeira forma, dentro do YouTube Studio, lá onde fica o vídeo, tá? Tem a reivindicação de direitos autorais. Quando chega uma notificação, o YouTube coloca em vermelho, fica vermelhinho, reivindicação de direitos autorais. Aí você vai clicar lá, ver o que eles estão dizendo, quais são as diretrizes que eles estão dando, quais são as solicitações, o que eles estão informando. E a outra forma é através do e-mail. Aquele e-mail que você usa para o canal do YouTube, é exatamente nesse e-mail que vai chegar uma correspondência, ou seja, um e-mail do YouTube explicando para você que ali tem uma notificação de direito autoral. Caso você tenha interesse em permanecer, beleza, sem problema, e aí ele vai te dando as diretrizes certinha. Mas sempre observa, gravou um cover, colocou uma música, não tem autorização, toma cuidado, observa tudo para você não perder o seu canal ou não perder o seu vídeo. Às vezes, vale a pena você correr aí um riscozinho para fazer um cover que seja interessante, mas sempre fazendo tudo com muita cautela e muito cuidado. Lembre-se que o seu canal, ele precisa ser tratado como algo muito sério, muito profissional. O YouTube é sempre muito sério, muito profissional, então você tem que lidar do mesmo jeito. Se você fizer as coisas de qualquer jeito, empurrando de qualquer jeito, fazendo sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação, o risco que você coloca a sua carreira e o seu canal é muito grande. Então, aqui embaixo, o link da comunidade Carreira Musical, clica, cai dentro e vai estudar, vai crescer comigo, tem que fazer as tarefas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve agora, ativa o sininho, como eu falei. Terças e quintas tem aula nova no canal, só para inscritos já receber logo de cara e se edificar bastante. Se não deu like, dá o seu like e envia esse vídeo para todos aqueles que você tem certeza que precisam desse conhecimento. Nos vemos na próxima aula.